Hoje nós vamos falar sobre algumas questões que pesavam no coração de Jó. Jó capítulo 3, versículo de número 23. Jó capítulo 3, versículo 23. Que bom nós estarmos na casa do Senhor, não é mesmo, irmãos? Que bom nós podermos estar em comunhão, podermos amar uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, podermos ser uma mão estendida, um braço aberto, para podermos acolher uns aos outros. Isso é muito importante. Jó capítulo 3, versículo 23, diz a palavra do Senhor. Essa é uma indagação e são palavras de Jó e diz: porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia em Jó capítulo 5. Eu sei que, não importando os anos de vida que você tem, muitas interrogações ficaram um tanto pairando sobre a sua mente, diversos tempos. Algumas você conseguiu a resposta para elas, mas algumas até hoje você ainda não tem resposta. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós somos questionadores. E às vezes nós queremos saber de coisas que não nos é lícito saber, porque as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas aos homens. E uma das coisas que o ser humano, ele indaga muito e questiona demais, e ele, às vezes, não, as respostas e tudo aquilo que ele vive não lhe é satisfatório, é com respeito à sua vida e às dificuldades que ele vive em sua vida. Bom, ele faz, um dos três amigos de Jó, ele faz uma explanação bem favorável e bem compreensível para que nós possamos entender e compreender um pouco melhor. Antes que nós comecemos, eu queria perguntar uma coisa para você. Quantas vezes você já fez perguntas sem respostas? Quantas vezes em sua vida você conseguiu essas respostas e outras não? E às vezes você se pergunta, mas o porquê que eu estou passando por isso, o porquê eu vivi aquilo, o porquê eu nasci, o porquê aconteceu isso, o porquê isso terminou dessa maneira. Então nós vamos falar algumas questões sobre a vida. Primeiro nós vamos falar sobre o ser humano. Nós vamos analisar as palavras do amigo Elifaz e vamos analisar o que ele fala sobre Jó, sobre nós como ser humano. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 1, chama agora alguém que te responda, e para qual dos santos, ou seja, dos anjos te virarás? Ou seja, quem é que pode te ajudar quando você está em aflição? Não é verdade? Isso não seria uma das situações que nós deveríamos prestar bem atenção, e até no versículo 27, ele diz assim: ouve muito bem tudo o que eu te disse, pensa muito bem nisso aí. Você já parou para pensar que ninguém pode te ajudar quando você está passando um momento difícil? Ninguém. Só Deus. E o porquê muitas vezes nós, se consciente ou não, nos viramos contra quem pode nos ajudar. Você percebe que quando um cristão está passando por um problema, não estou generalizando e dizendo que são todos, a primeira coisa que ele faz é causar em si mesmo um esfriamento espiritual. Aí você começa a pensar o seguinte: espera um pouquinho, se é Deus quem pode me ajudar, então é dele que eu tenho que me aproximar. Se eu orava X, eu tenho que orar X e mais um pouco. Se eu lia, se eu estudava, se eu ia à igreja, eu tenho que fazer um pouco mais, porque o dia é mau. Elifaz começa a ensinar Jó a raciocinar, porque a dor tira o raciocínio, o sofrimento faz com que o cristão não pense, só sinta, e quando o cristão não pensa e só sente, é só coisa errada que ele vai fazer. Então ele diz assim: quem é que pode te ajudar?
Será que algum anjo, será que alguém, será que algum ser celestial vai poder fazer alguma coisa por você? Quem é que pode fazer algo por você? Só Deus. E às vezes nós ficamos como tolos, culpando um, culpando o outro, responsabilizando um, responsabilizando o outro, e até mesmo nos viramos para nós mesmos e causando uma situação confrontadora sobre nós. E só Deus pode nos ajudar. Se Ele não nos ajudar, o que é que vai ser de nós? Eu vou fazer uma ressalva aqui, eu quero que você se lembre de um momento difícil que você passou na sua vida. Desespero, aflição, atitudes, e vai para cá, e vai para lá, e faz de um jeito, e faz de outro, e arrancou. Adiantou alguma coisa? Se não fosse Deus ter vindo com a resposta, com o socorro, com a provisão, nada do que você fez teria adiantado de nada. Nada de nada. Versículo 2, ele diz assim, olha, porque é o seguinte, Jó, se você ficar irado, se você ficar ressentido, se você ficar revoltado dizendo, por que eu não nasci, por que eu não morri no ventre da minha mãe, por quê, por quê, por quê? Se você começar a deixar os seus sentimentos dominar você, a ira vai te destruir. Diga comigo, a raiva destrói. A ira, nós dizemos esse dia, repetimos o texto bíblico, que ela não produz a justiça divina. Quantos cristãos têm pecado por meio da ira? Quanta raiva tem existido no meio dos lares cristãos? Quanta raiva os cristãos têm sentido durante as 24 horas do dia? Quanta ira os cristãos têm alimentado, ficam revoltados, ficam irados, ficam nervosos por coisas que a oração é a solução, mas eles resolvem permitir que as suas emoções fiquem inflamadas e assim cometam pecado, trazendo em si a destruição. A ira destrói. Destrói sua saúde, destrói sua vida, destrói sua comunhão com Deus, destrói suas características de filiação da parte de Deus, destrói tudo. Ele diz assim no versículo 2, porque a ira destrói o louco. Diga, quem se ira fica louco. Porque a ira, ela tira o tino e a sobriedade. E o que fica irado, ele começa a agir conforme o que ele sente. Então ela traz destruição. Aí ele ainda diz assim no versículo 2, e o zelo mata o tolo. Não estejais cuidadosos com coisa alguma. Preocupação demais, cuidado demais, zelo demais. Nós poderíamos fazer aqui um leque gigantesco sobre só essa parte desse versículo. Como que o zelo tem destruído pessoas tolas. Quando você fica sobrecarregado com suas preocupações, o que é que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu amanhã? Será que Deus, será que isso, será que aquilo? Esse seu cuidado com a vida, essa sua preocupação, o que ela vai fazer? Ela vai matar você. Ela vai matar sua fé, ela vai matar sua comunhão com Deus, ela vai matar sua esperança, ela vai matar o conhecimento que você tem de Deus. Quantas pessoas tolas manifestando esses exageros, por quê? Porque o sábio sabe que Deus é com ele, diga amém. O sábio sabe que Deus cuida dele, porque ele tem conhecimento da palavra de Deus. O zelo mata o tolo, o cuidado mata o tolo, aquele que se envolve com preocupações, com ansiedades, de tal maneira que ele começa a ficar distante do sol da justiça, ele começa a se esquecer das grandezas de Deus, do poder de Deus, e ele começa a morrer pouco a pouco. O que é que Jó precisava mais saber? Quem socorria era só Deus, quem socorre é Deus, e que a ira destrói, e o zelo e os cuidados e as preocupações matam. Versículo 3. Bem viu eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Ele diz assim, aquele que é irado, aquele que desequilibra, que age pelas emoções,
Ele até tenta fazer coisas, ele tenta lançar raízes, ele tenta prosperar, ele tenta melhorar, ele lança a mão aqui, ele trabalha ali, ele vai, e aparentemente, durante um tempo, parece que ele está prosperando, parece que ele está conseguindo, mas a ira que ele guarda no coração vai trazer destruição para ele. Ele diz assim, eu contemplei o irado, eu contemplei aquele que faz coisas em nome dos sentimentos, coisas em nome da ira, em nome da raiva. Ele até começa a caminhar bem, ele até aparentemente ele começa a lançar raízes, aparentemente ele tem alguns anos bons, mas ele diz, versículo 4, seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, e não há quem os livre. Com a sua ira e com a sua loucura, eles amaldiçoam seus filhos. Eles até passam por alguns bons momentos na vida, eles até conseguem lançar algumas raízes, conquistar alguma coisa, mas toda aquela loucura, toda aquela entrega aos seus sentimentos, não analisando, não ponderando, não conhecendo, traz visitação aos filhos, à família. A família começa a sofrer e ser amaldiçoada por aquele temperamento descontrolado, por aquela alma descontrolada. A família começa a ser amaldiçoada porque um ser humano resolveu, um cristão resolveu desconhecer tudo que se diz respeito a Deus e resolver as coisas no peito, resolver as coisas de sua própria maneira. Existem duas maneiras de resolver as coisas, as de Deus e as suas. As suas é o diabo quem te ensina e quem te habilita. As de Deus são do jeito de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus. E a pergunta é, quem de nós e quando temos agido ou interagido com as situações da maneira de Deus? Somos tentados a fazer, a agir, a pensar, a mobilizar a situação. Mas a questão é, qual é a direção que eu recebo de Deus neste momento? Quando os meus sentimentos estão aflorados e tentando me dominar, quando as vozes estão à minha direita e à minha esquerda, quando a situação me atrai e me chama para que eu vá sobre ela, qual é a direção de Deus? O que é que Deus me diz nesse momento? Será que eu devo me entregar aos meus sentimentos que não são confiáveis nem quando eu tenho paz? Que dirá quando eu estou em guerra? Que dirá quando eu estou passando por angústia e por aflições? E ele diz assim, que quantos de nós temos amaldiçoado famílias com o nosso mau humor, com a ira, com o nervosismo? Quantos de nós temos trazido sentenças aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, por conta dessa má administração sobre vida, problema, tribulação, dificuldade e comunhão com Deus? Quantos de nós temos martirizado pessoas? Quantos de nós temos trazido sofrimentos às pessoas que são inocentes, às pessoas que deveriam ser amadas, cuidadas, zeladas, e então por nós não sabermos viver, não sabermos interagir com a vida, nós trazemos sofrimento àqueles que nos circundam. Versículo de número 5. Aquele que se ira. Antes de eu falar desse versículo 5, eu quero falar uma coisa. Você foi criado num lar de gritaria, de ira, ou sei lá. Ou seja, você conquistou um comportamento dominante irado. Nervoso, irritado, se irrita facilmente. E você não sabe agir com a ira. Você se ira, você explode. Mas tudo bem. Mas e Jesus? Cadê Jesus? A questão não é como nós chegamos, a questão é como nós estamos. É isso que às vezes não dá para entender, não dá para administrar. Uma coisa é como você chegou,
Você chegou no Evangelho, chegou em Jesus Cristo, uma pessoa com dificuldade na personalidade, uma pessoa que segura coisas, que se ira, que se revolta, que fica nervoso com facilidade, que explode, que faz coisas ruins às pessoas que estão ao seu redor por conta da sua má administração emocional. Mas tá, há quanto tempo que você conhece Jesus e a situação não resolveu ainda? Será que é para algum anjo que nós temos que pedir que ele venha mudar o nosso jeito e a nossa maneira de ser? Quando é que nós vamos olhar para Deus e dizermos, Senhor, eu preciso melhorar? Porque uma coisa é certa, no mundo eu vou ter aflição, e toda vez que eu passar por contrariedade, por aflição, eu perder a salvação, eu me matar um pouco e me destruir um pouco, daqui a pouco não vai sobrar nada de mim. Então essa é a situação. Aí o cristão, ele consegue, não sei de que jeito, separar ele e sua personalidade do cristianismo. Eu não sei que bolo, que farinha é essa, que negócio é esse que ele consegue. Tem cristão que é assim, aqui está o Evangelho, aqui está Deus, aqui está o Espírito, aqui está a palavra, aqui estou eu cristão, aqui estou eu carnal. E ele consegue viver nos dois universos. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Então como é que eu posso separar de mim o Evangelho, separar de mim o Espírito Santo, que veio para transformar a minha vida, que veio para fazer em mim manifestar a glória de Deus? Aí ele diz assim no versículo 5, que a colheita do irado, do revoltado, do nervoso, some, vai embora, desaparece. Ele diz assim, a sua messe, versículo 5, colheita, o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira, ou seja, pega tudo, e o salteador traga a sua fazenda. O que estava explicando? Que mau sentimento atrai coisa ruim. Fala isso para o teu irmão. Se os bons sentimentos que nós nutrimos atrai aquilo que vem de Deus, atrai aquilo que vem do céu, é ligado no céu. O que eu sinto de ruim vai trazer coisa ruim. Tem gente que ele não sabe o porquê é que ele planta e não colhe, o porquê é que ele está sendo morto e destruído a cada dia, o porquê é que a oração dele não está sendo respondida. Por quê? Por causa desse sentimento desenfreado. Ele permite que o seu nervosismo, que o seu mau humor, que a sua revolta seja um parâmetro para a sua vida, e ele não entrega tudo ao altar do Senhor. Quem é que disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei? Quem é que foi que disse? Jesus. Foi ele quem disse isso. A oração, ela tem a utilidade de esvaziar você do mal, da ansiedade, da preocupação. A oração tem a incumbência de arrancar o mal que existe dentro de você, pelo ato de você despojar-se de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que te faz mal. Ele diz, aquele que se entrega aos seus sentimentos contrários, não tem colheita. Ele planta e não colhe. Aí ele se pergunta e diz, Deus, mas eu faço tudo certo, eu faço tudo direito, tudo com sacrifício, tudo com luta e não vem. Por quê? Por causa da vida emocional desequilibrada. Nervoso, irado, se ira facilmente, fica irritado, é totalmente uma pessoa difícil de lidar, tudo tem que ser do jeito dele, nada pode sair do currículo, da agenda dele. Ele não tem essa habilidade de lidar com situações desordenadas. É pouco? É pouco as consequências? Ou já é suficiente para nós dizermos, espera um pouquinho, eu vou melhorar o meu humor, eu vou melhorar a minha maneira, eu vou melhorar o meu condicionamento emocional. Vamos só recapitular. Não adianta correr atrás de ninguém, versículo 1 é só Deus. Causa destruição e morte. Versículo 3, até tenta, até esforça, no começo vai bem, depois... 4, maldição na família. 5, colheita perde. 6, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Não é assim.
sobrenatural. Ai, está nascendo problema em árvore. Não. Você que tem causado a sua situação. Existem situações que nós sofremos por estar no mundo, mas muitas vezes nós criamos os nossos problemas. Por exemplo, se você tivesse ficado quieto aquele dia, fechado a boca, teria acontecido aquilo tudo? Outro exemplo, se você não tivesse olhado para aquele lado que você olhou e tivesse virado o rosto para outro canto, teria acontecido aquilo? Por exemplo, se você não tivesse tido aquela atitude que você teve, teria acontecido aquilo? Ou seja, nós muitas vezes fabricamos os nossos problemas. Se nós não tivéssemos reclamado tanto, murmurado tanto, se nós não tivéssemos agido de tal maneira, você percebe que existem muitos problemas que nós somos os criadores dele. Pega um problema e vai analisar ele, vai buscar a raiz dele. Você pega com essa mão aqui e vai puxar o fio da meada dele. Vai puxando. Puxa. Desembaraça aqui, vai puxando. Ó, tá acabando. Aí você puxa. Puxou aqui, você percebe que estava aqui. A ponta estava nessa mão aqui. É você que estava criando o problema. A raiz de tudo é a nossa contribuição, direta ou indireta. Ou nós somos os autores principais, ou somos os coadjuvantes. Essa é a situação. Problema não nasce do nada, não é uma coisa que está brotando, não. É algo que nós somos participantes, criamos pelas nossas aflições, desespero, e agora, o que eu vou fazer? E a fé? Cadê a fé? Cadê a oração? Cadê a comunhão com Deus? Cadê o assentamento? Cadê o equilíbrio? Cadê a vigilância? Onde é que está? Não vou criar mais problema, eu vou viver apenas aquilo que foi condicionado para mim. O que é condicionado para mim, Deus me ajuda. No mundo tereis aflições. Diga amém. Versículo de número 7. A lei da vida. Você sabe qual é a lei da vida? Qual é a lei da vida? Lê aí. Depois do Éden, essa aí é a lei da vida. Não vai haver na sua vida tempos sem tribulação. Você pode passar em 1 mês, 2 meses, 3 meses sem, mas logo vem. E você precisa habilitar-se aos problemas e resolver, aprender a sofrer. O problema para não sofrer. Aprender a viver na tribulação para não viver atribulado. Aprender a sofrer o problema sem ser destruído. É isso que nós precisamos aprender. Ele diz assim no versículo 7, mas o homem nasce para a tribulação como as faíscas se levantam para voar. Você bota fogo numa madeira, as faíscas, aonde elas vão? Vão para o alto. Diga comigo, lei da vida. Bom, se não vai me faltar problema para resolver, eu tenho que aprender a resolver problema. Aconteceu algo na sua vida. Tá, não adianta eu desesperar, primeira regra. Segunda, tem como eu resolver? O que eu posso fazer na direção de Deus? Tem, eu faço. Tem como eu resolver? Tem algo a fazer na direção de Deus? Não tem. Então eu vou ficar olhando. Esperar Deus fazer. Essa é a situação. É para eu fazer? Dá para eu fazer? É para eu fazer a direção de Deus? Tá, eu vou fazer. O resto e tudo mais fica para Deus. Não é para eu fazer? Então eu não vou pôr a mão. Agora, nós vamos nos lançando. Se nós nos lançássemos em Deus o quanto nós nos lançamos nos problemas, hein? Nós seria tudo anjo. Tudo anjo. A gente não pode ver um problema que a gente vai de cabeça. Parece que nós somos aptos para aquilo. Sendo que primeiro nós deveríamos olhar, analisar, orar, buscar direção. O que é a lei da vida? A lei da vida é, nós vamos ter problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então se o homem nasceu para a tribulação e no mundo o homem tem aflição, o homem vai ter que aprender a viver no mundo. Porque você ainda está no mundo, correto ou não é? Você está no mundo ou não está? Versículo 8.
o maior conselho que alguém poderia dar para alguém. Ele diz assim: se fosse eu buscaria Deus, e a Ele eu entregaria a minha causa. Fala assim para o teu irmão, um bom conselho. Você já recebeu o conselho assim? Tem pessoas que quando você conta o seu problema para ele, parece que ele encarna o seu problema. Aí ele quer dar a solução para você. Mas quem dá a solução é Deus. E aí ele dá só conselho errado, só direção. Se fosse eu ia lá e dava também na cara. Dois crentes conversando. Fosse eu, não deixava passar, não. Deixa passar isso não, o que é isso? Não deixa passar isso não. Que conselho? Ele diz assim: se fosse eu buscaria Deus e entregaria a Ele a minha causa. Buscar a Deus. Que jeito que busca Deus? Como é que vocês sabem como busca Deus? Como? Todos vocês, todos nós sabemos. E você tem buscado a Deus? Não existe outro meio. Se você negligencia a oração, o céu te negligencia. A oração é um alimento espiritual do cristão. Não negligencie a oração. É o pior mal que você pode estar fazendo para você. Se você não ora, você fica carnal. Se você não ora, você dá brecha para o diabo. Se você não ora, você não tem condições de ouvir a voz de Deus. Só ouve Deus quem fala com Ele. Fala isso para o teu irmão. Eu só vou ouvir Deus se eu falar com Ele. Se eu não falar com Ele, eu não vou receber direção, não estou pedindo. Deus não é intromisso, Ele não intromete na minha vida. Ele me dirige, Ele me dá quando eu busco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a questão é, busca Deus, entrega para Ele a sua causa. Você sabe o que é entregar algo para Deus? Quando você entrega alguma coisa para alguém, ainda está no seu domínio? Você pode tocar, manusear e fazer o que bem entende? Então você precisa analisar bem quando você diz, eu entreguei para Deus. Aí está lá as tuas duas mãozonas, e aí você com a boca fala que entregou para Deus. Está o teu olho grande ali, tuas mãos, tudo ali, está agarrado aqui ali, você fala que entregou para Deus. Aí você está mentindo. Não estou mentindo, pastor, eu estou me auto-enganando. Tudo bem, se soa melhor assim. Se você entrega para Deus, você vai obedecer a ordem como aquela situação. Não é mais sua, é de Deus. Então você não é mais agente sobre aquela situação. Você entregou para Deus, se a situação vai receber a ordem, você também vai. Vocês dois ficam no mesmo patamar. Você é a situação. Obedecendo Ele, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que você entrega para Deus, você não põe a mão. O que você entrega para Deus, você confia a Ele e descansa. Você não fica roendo unha, você não fica desenterrando e olhando toda hora sua semente, você confia em Deus. O que você entregou para Deus de verdade na sua vida? Se você entregou para Deus, você não tem ansiedade. Se você entregou para Deus, você não tem preocupação. Se você entregou para Deus, você não perde mais o sono. Se você entregou para Deus, você não põe a mão. Se você entregou para Deus, você não dá palpite. Se você entregou para Deus, você não faz comentários. Você entregou, está entregue. 2 conselhos. Vou te avisar que o homem nasce para a tribulação. E segundo, se eu fosse você, eu buscaria a Deus, entregaria a Ele a minha causa. Agora, ele vai falar um pouco sobre Deus. Se você fosse falar sobre Deus, o que você falaria para alguém? O que nós falaríamos sobre Deus? Agora, neste momento, se nós fôssemos indagados sobre Deus, o que você diria? Sabe o que você diria? O que mais você preza na sua comunhão com Ele. Ele começa e diz assim,
Versículo 9. Ele faz grandes coisas, inescrutáveis, não tem como entender, compreender, maravilhas sem número. Só Deus faz o milagre que você precisa. Só Deus pode fazer o que você precisa. Só Deus, mais ninguém. Clama a Ele, peça a Ele, busque a Ele. Mas eu tenho buscado não o suficiente. Mas eu tenho clamado não o suficiente. Às vezes nós ficamos tão desesperados com as nossas situações difíceis, que nós achamos que já temos orado muito, buscado muito, clamado muito. Não, nunca será o bastante. Sempre vamos poder orar mais, sempre vamos ter condições de suplicarmos mais. Ele diz no versículo 9, Deus faz coisas grandes. Você está precisando de algo grande, você está precisando de um milagre, você está precisando de uma obra de Deus, é Ele quem vai fazer, Ele é Deus. Nós precisamos conhecer este Deus que faz grandes coisas e crermos nele. Às vezes a nossa fé, ela atinge uma proporção utópica. Oh, aleluia, eu tenho um grande Deus, Ele é poderoso, Ele faz maravilhas, mas é tudo daqui para fora. Porque aquele que crê realmente, ele fala e confia. Ele fala e entrega. A vida dele revela a fé. A vida dele revela que o Deus dele é grande. Nas coisas difíceis ele não fica desesperado. Nas coisas terríveis ele não fica atribulado. Porque o Deus dele é grande. Nós sempre cantamos, né? Aqui. Quão grande é o meu Deus. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. Ou seja, não acaba. Deus já fez muitas coisas na sua vida, mas Ele tem para fazer mais. Versículo 10. Aí ele começa a falar sobre a natureza, sobre a terra, sobre a chuva. Ele diz assim, Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Olha lá, ó. Olha que ele, quem sabe estava chuviscando, estava chovendo, olha lá, ó. A chuva descendo, os campos são alimentados, os passarinhos se alimentam e a terra se renova por causa daquilo que vem do céu. Versículo 11. Para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Sabe, Deus tem poder e grandeza para cuidar dos abatidos, para cuidar dos que sofrem, para cuidar daqueles que têm problema. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus misericordioso, poderoso, suas obras são inescrutáveis, o seu favor é sem número, e Ele cuida daqueles que pertencem a Ele. Mas se nós resolvermos deixarmos com que as emoções tomem conta, sejam elas insegurança, medo, ira, rancor, mágoa, sejam elas quais forem, nós estaremos distantes de toda a provisão divina. O que nós estamos aprendendo neste texto é que o homem que se entrega aos seus sentimentos se torna louco, não sabe para quem orar, começa a matar, traz maldição para a própria vida. Mas precisamos saber das leis da vida, que o homem tem tribulação e que nós temos recurso, buscando em Deus a solução para os nossos problemas, porque o nosso Deus é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele cuida dos que estão abatidos. Às vezes nós lutamos tanto para não ficarmos abatidos, não é? Às vezes você se esforça tanto para não ficar abatido, e tudo que Deus quer é encontrar você no seu abatimento para te exaltar. Às vezes a gente faz coisas que não devia fazer, não faz o que devia, é uma complicação que não tem tamanho. Aí ele diz assim, versículo 12, Ele aniquila as imaginações dos astutos. Agora ele está falando, primeiro ele fala sobre Deus, o cuidado de Deus, e sobre a espada de Deus. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Deus destrói as imaginações e os planos dos maus. Você acredita nisso? Amém? Eu creio nisso. Eu creio que todo plano, que
toda a imaginação, todo o desejo, toda a invenção, toda a estratégia do inimigo contra você, não vai dar certo. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus ama você. Todas as pessoas que querem o teu mal não vão conseguir o efeito. Você imagina? Às vezes você não precisa, mas pastor, eu não faço mal para ninguém. Você não precisa fazer mal. Só de você viver, muitas vezes irrita alguém. Você já percebeu isso? Tem gente que fica irritado só porque você é trabalhador, só porque você é esforçado, só porque você é diferente. Você não precisa fazer mal para alguém. Tem gente que não gosta de você só porque você é do jeito que você é. E tem gente que fica arquitetando plano. Ah, não vai, mas vai ver, vai acontecer, você vai ver. Um dia vai, fica planejando. Mas sabe o que você deve fazer? Olhe para o autor e consumador da sua fé. Maior é Ele, mais poderoso é Ele. Todas as pessoas que querem o seu mal, o mal virá sobre elas. Isso é bíblico. É bíblico. Não se importe com quem queira o seu mal. O que é inadmissível num cristão é quando ele vê alguém querendo mal para ele, ele vai lá e vai querer discutir, e vai querer fazer mal também, e vai querer entrar no ringue. Nós não fomos chamados para o ringue, nós somos chamados para sentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para sermos abençoados por Deus. Para de discussão, para de briga, para de estica e puxa, para de tentar provar que você está certo, que o outro está errado. Meu irmão, em nome de Jesus, lembra dos gibeonitas, não entre em acordo com os gibeonitas. Gibeonitas eram aqueles que eram camuflados diante de Josué. E Josué não percebeu o laço. Quando percebeu, fez acordo com quem não era. Coisas camufladas que aparecem diante de você, que não dá para ver o mal, não dá para ver a armadilha, mas lá está. Cuidado com a armadilha, não se envolva, não se embarace com negócios desta vida, não fique ligando emocionalmente, para com isso, guarda o teu coração em Deus. Você tem uma vida e você tem que prestar ela diante de Deus, não é a vida de ninguém, é a sua. Se nós cuidássemos da nossa vida do jeito que tínhamos que cuidar, não sobraria tempo para nós cuidarmos da vida do outro. Você concorda comigo? Se cada um de nós cuidássemos da nossa vida, da maneira que tinha que ser cuidada, não sobraria tempo para você ouvir, falar, participar do que os outros estão falando. É ou não é? Você concorda? Amém? E ele diz assim, versículo 13, ele apanha os sábios na própria astúcia, ou seja, as pessoas que fazem planos, que esquematizam, e o conselho dos perversos se precipita. Não dá certo, tudo que o mal tiver contra você. Então pera um pouquinho, o que eu estou entendendo aqui? Eu estou entendendo que o mal, que é o mal, que é o inimigo, que é o adversário, Deus derruba ele. Mas então qual é o mal que atinge o crente? Se o diabo, Deus derruba ele, Deus não deixa o diabo tocar em você. Você está vendo aqui, ou será que sou eu que estou lendo? Você está lendo aqui, não está? Que quem quer o teu mal, que quem é o teu inimigo, que quem esquematiza contra você, Deus derruba. Então qual é o mal que te atinge? O mal do teu coração. É esse aí que é o problema, não é o diabo. O diabo não é nosso problema. O diabo não é nosso problema. E eu vos dou o poder para pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes. O diabo não é o nosso problema. O problema é a guerra emocional. São sentimentos que você nutre, que você alimenta e que você insiste em alimentar. Ele está falando aqui da ação de Deus contra o mal verdadeiro que tem contra você. Então imagina uma guerra. Tem lá uma legião é muito. A gente não é assim tanto uma legião. Vamos lá, 3 demônios fortes contra você. Aí o Senhor vai lá e derrubou.
aqueles esquemas, aqueles planos, aquela cilada e tal. Pronto. Daqui a pouco você começa a manifestar. Está manifestando. Irado, nervoso, ansioso, irritado, murmurando, reclamando, com o zoião grande, reparando tudo, olhando tudo. Eu falo, mas Senhor, o anjo fala, o Senhor não venceu lá os 3 demonião que veio contra o crente? Vencia. O problema do demônio do crente é o coração dele. Esse é o problema. Esse é o problema, meu irmão. Essa é a situação. Jesus Cristo, no sangue dele, nos liberta, nos salva, nos protege. Você já imaginou se o diabo tivesse permissão de tocar na sua vida? Se o diabo pudesse, enquanto você está dormindo, mais uma fração de segundo, fazer o mal contra você. Mas ele não pode, Deus não deixou. Mas aí você deixou o mal entrar por outra esfera. Aí aqueles 3 demônios que estavam aqui, que foi assoprado e desfaleceu, eles observam o mal entrar por outro lado. Aí eles dão a volta. Fala, opa, aqui tem carona. E entra pela carona. Entendeu como é que é? Essa é a situação. Deus tem trabalhado, Deus tem lutado, Deus tem enviado as miríades de anjos para nos abençoar. Só que muitas vezes nós temos posto tudo a perder, porque temos um coração que não sabe obedecer, que não sabe entender a vida, que não sabe entender a Deus. E eles de dia encontram as trevas, falando do inimigo, e ao meio-dia andam as palpadelas como de noite. Agora o versículo 15. Porém ao necessitado, ele livra da espada e da boca deles e da mão do forte. O necessitado, que está carente, que está precisando de Deus, precisando de ajuda, Deus livra ele. Olha do que Deus livra, Jó. Deus livra da espada, que é na guerra. Deus livra da boca deles, das tramas, dos males. Deus livra da boca deles e da mão do forte. Não importa quanto fraquinho você for. Melhor você ser fraquinho. Seja fraquinho. Deus gosta de gente que é fraca. Deus gosta de gente que precisa. Agora você fica aí fortão para xingar, fortão para humilhar, fortão para murmurar. Deus não gosta de gente forte assim. Deus gosta de gente necessitada. Jesus diz, eu vim para os doentes e para os fracos. Estava lá aquela mulher adúltera no meio, necessitada, fraca, e todos os apedrejadores. Jesus ficou do lado de quem? Dela. Em uma situação. Você está passando por uma situação difícil. Não pega lado de lá, não. Não queira deixar ficar murmurando, reclamando, revoltado. Sofre a dor. Senhor, eu estou passando por esse problema, não fuja. Senhor, eu estou em dificuldade. Senhor, eu estou em crise. Senhor, eu não estou aguentando mais. Não bate no peito, não. Diz, agora o negócio é comigo, é eu que vou resolver a situação e a coisa vai pegar. Faz isso para você ver. Deus não fica em situação assim. Deus não age na vida de pessoa assim. Deus se afasta do soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Ele disse assim, Jó, Deus livra o necessitado. Deus ajuda o necessitado. Deus conserva. O que Deus quer que você entenda, que quando você passa por uma aflição, você não pode deixar se contaminar. Se humilha, coloca a cara no pó. Versículo 16. Assim a esperança para o pobre. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Explica para o seu irmão o que é ser pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Tem raiva aí? Não tem.
Tem amargura aí? Não tem. Tem força para fazer o mal aí? Não tem. Tem inteligência para esquematizar, para ter força no braço? Não tem. Tem murmuração aí? Não tem. Nenhum comentário para fazer? No momento não tem. Não tem nenhum levante? Não tem. Não, mas como você é pobre, hein? Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. Bem-aventurados pobres de espírito. Tem força aí para levantar? Não tem. Mim mesmo não tem. Tem alegria sua? Também não tenho. Tem paz própria? Não tenho. Tem ânimo próprio? Não tem. Nossa, mas como você é pobre, hein? Vai ser pobre assim lá no reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Mas a gente é rico, né? Rico. Tem raiva aí, tem amargura, tem força, tem alegria própria, tem paz própria, tem opinião, não tem só opinião, tem um discurso. E a gente é rico. Rico de informações, rico de nós mesmos, ricos e pobres de Deus. Ele diz assim: a esperança para o pobre, a iniquidade tapa a sua boca. Versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Agora ele estava falando, primeiro ele fala do estado emocional de uma pessoa que passa por tribulação. Depois ele fala sobre como Deus é grande, que tem que buscar Deus. Depois ele fala que o mal, o diabo, Deus vence ele. Depois o que ele fala? Jó, o seu abatimento, adquire, adeque ao seu abatimento, se humilha. Aí agora ele está falando assim: se Deus está te repreendendo, está te exortando, sei lá, por conta das suas feridas, por conta das suas dores, por conta desse problema, aceita. Se a gente crê que nada acontece sem a direção de Deus, o que está acontecendo comigo está debaixo da direção de Deus, ou eu sou algum filho de ninguém? Se é algum filho de ninguém? Não, você é filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados para o seu propósito. Ele disse assim: Jó, Deus repreende e castiga aquele a quem ama. É fácil ser repreendido por Deus? Não é não, irmão. Não é fácil não. Não é não. Mas ele é pai. Você já foi repreender o filho dos outros? Sai daí, você não é meu pai. Não é assim? Você não é minha mãe que você está falando. Agora quando você fala com seu filho e você tem autoridade sobre ele, ele fala: tá bom pai, tá bom mãe. É ou não é? A Bíblia diz que o filho de Deus, Deus reconhece na repreensão. Quando Deus repreende o filho dele, seja do jeito que for, da maneira que for, o filho de Deus abaixa a cabeça e diz: sim, pai, sim. Deus repreende aquele a quem ama. Se você está passando por uma adversidade, nela também vem. A bagagem de Deus é completa. Quando você passa por uma situação, o pacote é completo. Tem provação? Tem. Tem exortação? Tem. Tem ensinamento? Tem. Às vezes o diabo pega carona também, às vezes tem tentação, tem. Tem provação, tem. Tem ensinamento, tem. Tem repreensão, tem. Exortação, tem. Tem. O pacote é completo. Versículo de número 18. Ele faz a chaga, ele machuca. Deus machuca? Machuca. Por que às vezes Deus nos machuca? Porque tem coisa que está lá dentro de você. Por exemplo, entra alguma coisa assim na sua pele, a sua carne recebe e vai formando camadas por cima. E aí fica lá dentro. Assim acontece também espiritualmente. Entrou coisas dentro de você que foram cobertas. Aí não tem jeito de tirar elas se Deus não machucar, se Deus não ferir. Aí esse ferimento pode ser de um jeito, pode ser do outro. Você sabe o jeito que é, né? Pode ser às vezes por meio de uma humilhação, pode ser às vezes por meio
né? Tem muito jeito aí, né? Ele fere, ele faz a chaga, mas ele mesmo liga, ele mesmo cura. Ele mesmo liga. Ele faz a chaga e ele mesmo liga, ele mesmo faz o conserto. Amém? Você acredita que Deus conserta a tua vida? Que tudo que ele foi lá e mexeu, mas estava tudo bem, onde é que estava tudo bem? Onde é que estava tudo bem? Estava tudo errado. É que nós, às vezes, nos conformamos com aquilo que estava errado, achando que está certo, porque está bom. Está bom porque eu sou comodista. E aí Deus olha e fala, não, está errado, e vai lá mexer. E aí eu não gosto. E ele vai lá e mexe, faz a chaga. Mas ele vai lá e conserta, do jeito que tem que ficar. Aí ele diz assim, e ele fere, mas as mãos dele cura. Diga glória a Deus. Deus olha para um casamento e vê que o casamento não está bom. Daqui 2 anos vai dar divórcio. Mas o casamento parece que está tudo bem. Ele vai para o trabalho, aí o Senhor fala assim, eu preciso fazer uma chaga, eu preciso causar uma dor e eu preciso ferir para consertar. Aí o casal crente fala, mas estava tudo bem, mas estava tudo bom, mas estava uma maravilha, estava nada. É que os nossos olhos não descobrem aquilo que tem lá por baixo. Aí o Senhor cria uma situação, e nessa situação sai para fora todas aquelas coisas que estavam escondidas. E aí o Senhor vai trabalhar para poder resolver aquele problema. Deus é bom, não é, irmãos? Ele cuida da gente, como ninguém jamais pôde, nem vai poder fazer. Ele diz assim, versículo 19... Em 6 angústias te livrará e na 7ª o mal não tocará. Ele fala sobre a tribulação completa do homem, sobre a face da terra. Ele diz assim, na fome te livrará da morte, na necessidade. O Senhor está contigo na necessidade, diga amém. Aí ele diz assim, na guerra da violência e da espada ele vai te livrar. O Senhor te livra na guerra, diga amém. Aí ele diz assim, do açoite da língua estarás encoberto, diga amém. As pessoas que falam de você não vão conseguir êxito. Aí depois ele diz assim, e não temerás a assolação quando vier. A tribulação você não vai ter medo. Versículo 22, da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Quero falar um pouquinho sobre os animais da terra. Às vezes você não... mas por que eu tenho que temer os animais da terra? Naquela época, acidentes aconteciam com os animais da terra. Por exemplo, você saía para ir de uma casa na outra, se encontrasse um leão no caminho. O que ia acontecer com você? E hoje, quais são esses perigos cotidianos? Acidentes. Quantos acidentes Deus te livra nas rodovias dessa cidade, deste país, desse estado? Deus tem nos livrado, Deus tem nos guardado. E ele diz assim, o Senhor te livra dos animais da terra. Versículo 23, porque até com as pedras do campo terá o teu acordo. Explica para o teu irmão qual é o acordo de Jó com as pedras do campo. São as bênçãos que Deus nos dá. Explica para o teu irmão. O amigo de Jó fala para ele aqui sobre 7 livramentos. Ele fala que na fome, na necessidade, Deus vai te socorrer. Na guerra, você não vai ser ferido. Você não vai perder a vida. Aí ele diz assim, que da língua, Deus vai te proteger. Da assolação, dos acidentes, Ele vai te guardar. E até as pedras do campo vai ter o teu acordo. Que é a 5ª, que é a 6ª, né? As pedras do campo é a 6ª. Sabe o que acontece? Quando, naquela época, eles iam semear e fazer o plantio, se o terreno tivesse muitas pedras, era muito cansativo, muito difícil limpar o terreno e tudo aquilo para poder plantar. Eu quero falar sobre a sexta ação de livramento da parte de Deus. É Deus tornar mais fácil a sua vida.
As pessoas que não servem a Deus e os que servem a Deus têm que ter essa diferença. Os dois fazem a mesma coisa. O que não serve a Deus demora 10 horas, o que serve a Deus demora 2. O que serve a Deus tem que ter a vida facilitada, diga amém. As coisas na sua vida têm que dar certo. Se o ímpio demora para fazer um documento, sei lá, alguma coisa na vida dele, 7 dias, você tem que demorar 3. Você chegou no lugar, o lugar ia fechar, não fecha mais. Você está caminhando numa direção, o Senhor fala, não, vai lá, faz aquilo primeiro. Aí você vai lá, faz primeiro, aí chega lá no ombro e fala, você tinha que ter ido lá primeiro mesmo, senão não ia dar para fazer aqui. O cristão, ele tem que ter acordo com as pedras. Ele tem que ter, na fome, na necessidade, a provisão, na guerra, a proteção da língua. Ele não pode ser tocado, ele tem que ser protegido. Quarto, olha aqui, a assolação quando vier, não vem sobre ele. Os acidentes, que é no versículo 22, os animais da terra, você não vai temer. Porque tem gente que tem medo de tudo, de atravessar a rua, de viajar, tudo bem que temos que orar, mas tem medo de tudo. Ele diz, você não vai ter medo dos perigos da terra. E versículo 23, você vai ter acordo com as pedras. Você tem que ter acordo com as pedras, meu irmão. Você tem que ter a vida um pouco mais facilitada. Essa é uma herança que os filhos de Deus têm. Se você percebe que a sua vida está sendo muito difícil, trabalhar está sendo difícil, passar o dia, ganhar o pão de cada dia, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o que é que se explica nesse texto? Do versículo 1 até o versículo 6, explica a vida emocional de uma pessoa e a consequência. Do versículo 7 e 8 fala 2 bons conselhos. Do 10 em diante fala de Deus e dos filhos, como ele trata os filhos. Agora ele está falando do resultado. Que quem é filho de Deus é livre na fome, é livre na guerra, é livre da maledicência. Quem é filho de Deus não teme pavor diurno ou noturno. Nós somos filhos de Deus. Deus tem cuidado de nós. E ele diz assim, o 7º, e as feras do campo serão pacíficas para contigo. Isaías fala muito sobre as feras como símbolos de demônio. O demônio não vai mexer com você, amém? A Bíblia diz em 1 João que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Você confia nisso? Você confia nisso, que você tem uma ordem da parte de Deus para que todas as miríades infernais te deixam em paz. Porque a paz que você tem não foi comprada por folhetim. A paz que você tem foi comprada pelo príncipe da paz, chamado Jesus Cristo. Ele é o príncipe da sua paz. Ele é quem guarda a sua mente. Ele é quem guarda o seu coração. E ele continua dizendo assim... Agora a bênção para a família, versículo 24. E saberás que a tua casa, a tua tenda está em paz. E visitarás a tua habitação e não pecarás. Esse não pecarás é bom, diga por irmão, é bom. Não adianta Deus fazer tudo isso aí e viver no pecado, né? Porque tem gente que gosta do pecado, fala a verdade. Sabe que o salário do pecado é a morte, sabe que não pode pecar, sabe que não deve pecar, mas parece que gosta do pecado. Todo dia, toda ceia, ele pede perdão pelo mesmo pecado. Já virou brincadeira isso aí, não é? Toda ceia, ele pede perdão pelo mesmo pecado e faz o mesmo voto. Espera aí um pouquinho. Ele diz assim, e não pecarás. Não adianta Deus fazer tudo e você viver na prática do pecado. O que você faz? Você vai atrair toda a maldição sobre a sua vida novamente. Versículo 25, também saberás que se multiplicará a tua descendência. Hoje em dia o povo não quer muito isso aí, família grande não. E a tua posteridade como a erva da terra. Isso aqui era uma bênção muito importante para o judeu, o povo hoje não quer não. Na velhice irás à sepultura, ou seja, não vai morrer precocemente, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. E eis que isto já o havemos inquirido. E assim é assim que é a vida, Jó. Fala assim para o teu irmão, assim é a vida. Primeiro, do 1 ao 5, do versículo do 1 ao 5.
Você não pode se deixar levar pelo sentimento, pela raiva, pela ira, pela amargura, pela murmuração, porque o que acontece aqui? Mata, destrói, traz maldição para a família. Aí depois ele diz, porque Deus é bom, Deus é grande, Deus faz coisas maravilhosas. E Deus repreende e exorta os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus castiga os seus filhos. E se Ele está te ensinando, te repreendendo, entende. Que em 6 angústias, você pode até ser afligido por todas as angústias da terra, só que Deus vai te livrar de todas elas. Ele te livrará na fome, Ele te livrará na guerra, Ele te livrará das más línguas, Ele te livrará das feras, Ele te livrará das pedras do campo, Ele te livrará. Aí ele termina dizendo assim, versículo 27, ouve-o. O que está escrito aí na última parte do versículo 27? Para o teu, medita nisso para o teu bem. Se você deixar-se levar pela situação, você vai trazer maldição para a sua vida. Busca Deus, porque Deus é bom. Você está numa situação difícil? Busca Deus, se humilha, se abate se for o caso. Não se levanta não se ensoberbece não. Vai, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te ensinar, Na fome, na necessidade, Ele vai cuidar de você. Na guerra, Ele vai te dar vitória. Da língua, Ele vai te proteger. Da tribulação, dos animais da terra, das pedras, das feras. Ele vai cuidar de você. Todas as aflições que, por um acaso, se virem todas elas sobre você, Ele vai te livrar de todas elas. Por quê? Porque Ele faz isso com os seus filhos. Agora, para que nós oremos, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já passou por muita situação difícil na sua vida, e quem sabe você está passando no momento. Qual tem sido a sua opção e a sua escolha? Deixar-se envenenar pela situação, trazendo morte, destruição e maldição para a sua família. Ou se humilhando, buscando a Deus, colocando a cara no pó, buscando as grandezas de Deus, deixando Deus te tratar como filho, receber os 7 livramentos de Deus, livramento perfeito. Qual tem sido a nossa atitude diante das tribulações da vida, diante dos problemas da vida? Opção: ira, destrói. Medo, insegurança, cuidado, mata. Não tem para onde escapar. Se a ira destrói o louco, o irado, o zelo mata o tolo. Então não é por nenhum desses caminhos eu olhar para a grandeza de Deus e dizer, eu sou teu filho, abençoado, em paz, feliz, alegre, ou nessa aflição e nessa tribulação. Eu sou teu filho, eu ouço é da tua boca, eu como é da tua mesa, e eu recebo é da tua mão. Se humilha, se abate, se for o caso. Porque Ele é o Deus que nos livra das 7 angústias. Amém? Quais são as 7 angústias? Você pode dizer para o teu irmão pelo menos 2? Fome, guerra, língua, animais, feras, pedras. Deus é conosco. A única coisa que não podemos mais é agir como estamos agindo. Se a ira mata, destrói, o zelo mata, o cuidado, a ansiedade, a insegurança mata.